Boa noite, pessoal. Então, esse vídeo nada mais é que uma mini revisão, tá bom? Revisão da revisão para entender a matéria do Plínio. Em primeiro lugar, a gente tem que saber o que é a homeostasia. A homeostasia nada mais é que o corpo em pleno equilíbrio. Quando ouvir falar de homeostasia é o equilíbrio. Esse conceito foi inventado pelo Walter Keno, tá bom? Walter Keno. Quando você for lembrar, é só lembrar de Keno, daquela máquina de fotografar, Keno. Então, Walter Keno elaborou esse conceito de homeostasia há muito tempo atrás, entendeu? No caso, o corpo funcionando em equilíbrio. A parte, independente da variável interna, o corpo sempre vai estar em equilíbrio. Então, para que o corpo venha a estar em equilíbrio, ele precisa de alguns fatores, que no caso são as proteínas funcionando corretamente, a membrana também funcionando corretamente, a sua entrada, saída de líquido extracelular e tudo mais isso. Hormônio, sistema digestivo, sistema muscular, sistema nervoso. Todos esses fatores aqui eles têm que estar em equilíbrio para que o corpo venha a estar em plena homeostasia. Então, vamos começando falando sobre a membrana. A membrana ela é uma bicamada de fosfolipídio. E essa bicamada de fosfolipídio ela é formada por proteínas, por carboidratos e por lipídios, correto? Então aqui nós temos um glicolipídio que é formado por carboidrato ou glicocálice, né? Pode ser chamado de glicocálice. Nós temos as proteínas que podem ser integrais ou periféricas. As periféricas elas ficam na região, como o próprio nome diz, nas periferias, entendeu? Tanto intra quanto extracelular. As integrais podem ser parciais, que estão apenas numa monocamada, ou pode ser integral, que pode atravessar as duas camadas, correto? Sendo que essa integrais aqui, ela é chamada de transmembrana, que ela atravessa, e ela pode ser unipasso, que só passa em uma direção, ou pode ser multipasso, que ela pode, pela essa mesma proteína, ela pode entrar e pode também sair por ela mesma. Se ela for unipasso, só vai para uma direção, ou só entra ou só sai. Se for multipasso, ela entra e sai. Beleza? Temos também lipídios como o fosfolipídio, que esse fosfolipídio também é formado que pode ser glicerofosfolipídio ou esficocina. Ou podemos ter também outra gordura no meio, que é o colesterol. Um desses dois lipídios, colesterol ou fosfolipídio, correto? Então, esse modelo mosaico fluido, tá bom? Ele tem essa formação. 3 ingredientes: carboidrato, proteína e lipídio, ok? E a membrana, ela é seletiva. E então ela vai ter um transporte. Esse transporte pode ser um transporte a favor do coeficiente de concentração ou contra o coeficiente de concentração. Quando ele é contra, nós temos a bomba de sódio e potássio. E a bomba de sódio e potássio, as proteínas, elas podem ser uniporte, só uma direção, simporte, onde duas moléculas passam também na mesma direção, ou antiporte, onde moléculas passam em uma direção e outra em direção oposta na mesma proteína, tá bom? E se ela for a favor do coeficiente de concentração, nós temos três situações. Temos o transporte simples, difusão simples, que é o soluto do mais concentrado para o menos concentrado. No caso, nós temos aqui normalmente transporte de gases, né? Pode ser gás carbônico, oxigênio, já que nós temos do mais concentrado para o menos concentrado, só que já é uma difusão facilitada. Quando ele fala facilitada, ele está falando sobre uma ajuda. E quem é que vai dar essa ajuda? As proteínas. Essas proteínas elas podem ser canais ou carregadoras. As carregadoras elas vão mudar a sua forma, elas vão englobar a partícula. Então ela vai mudar a forma. Já as canais não, elas não mudam as formas, elas são apenas retas.
e vai ser do mais concentrado para o menos concentrado. E eles vão carregar partículas maiores, são partículas de quê? De glicose, são maiores. Por isso que elas precisam de facilidade. Porque essas aqui, as simples, nada mais é do que partículas pequenas que conseguem passar entre os lipídios, correto? E temos o do menos concentrado para o mais concentrado, que no caso é uma particularidade, que não é soluto, é solvente, e nós chamamos de osmose. Muita gente se confunde nessa parte aqui da osmose, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples possível, tá bom? No caso, nós temos aqui um ambiente onde nós temos um soluto, e aqui nós temos outro ambiente onde tem 4 solutos. Então nós temos um meio aqui menos concentrado por mais concentrado, e um meio mais concentrado, um meio hipotônico para um meio hipertônico. Só que esse soluto aqui ele é sal, beleza? Se ele é sal, o sal ele tem tendência a absorver água, correto? Então, se aqui eu tenho mais quantidade de sal, nós temos um meio hipertônico de sal, onde uma quantidade de soluto de sal é maior do que nesse aqui, então ele vai atrair mais solvente, que no caso é a água, para cá. Entendeu? Muita gente confunde. Então, ou seja, quando ele fala de um meio hipotônico para hipertônico, ele está falando de soluto, e o soluto aqui é sal, ele vai atrair mais água, correto? Então, essa é a linha de raciocínio, tá bom? Aqui, e já falando em transporte, nós também vamos falar sobre as proteínas. As proteínas, elas são formadas por amina mais ácido carboxílico, tá bom? Olha, aqui nós temos a amina, que é o NH2. Aqui nós temos o gás carbônico no meio, um hidrogênio aqui. E aqui nós temos ácido carboxílico, CO, carboxilo aqui. E um radical, tá bom? E essa proteína, ela se divide em 4 etapas. A primária, que é linear. A secundária, que é alfa-hélice, ou folha beta, ou beta pregueada. Temos uma forma terciária, que pode ser fibrosa, que é só formada por alfa-hélice, e globular, que é formada por alfa e beta, ou seja, formada por alfa-hélice e beta pregueada. E a quaternária, que é as 4 cadeias de globina. Observação: o que vai dar a função na célula, na proteína, é só a forma tridimensional. Então ele vai ter uma fórmula tridimensional, e essa fórmula aqui que vai dar a função. E se a célula sofrer desnaturação, que é um aquecimento, entendeu? Vai aquecer essa célula, ela vai perder a sua forma. Então, quando há uma desnaturação, vai ter uma perda de função. Então, o que dá a função da proteína é essa forma tridimensional que ela tem. Se sofrer desnaturação, ela vai perder essa função. Por isso que alguém com febre aumenta a temperatura e algumas proteínas começam a sofrer desnaturação e começam a perder a função. Ok? E sobre proteína, nós temos 2 particularidades aqui. Nós temos 2 proteínas importantes, a mioglobina e a hemoglobina. Como o próprio desenho diz, nós temos aqui o que? A mioglobina, que ela é formada por uma cadeia de globina, tá bom? Ela apenas leva oxigênio. Ela é encontrada no músculo, ela não é alostérica e não cooperativa. E nós temos a hemoglobina, que ela é formada por 4 cadeias, correto? De globina, sendo que nós temos aqui a alfa e aqui embaixo nós temos a beta. Sendo que ela também é formada por 2 partes, orgânica e inorgânica. A inorgânica é o ferro. E a orgânica é uma 4 cadeias. 4 cadeias de porferina. Tá? Então temos uma parte orgânica que é formada por 4 cadeias de porferina e uma parte inorgânica formada por ferro. E ela vai carregar mais do que a mioglobina, vai carregar, além de oxigênio, vai carregar gás carbônico e hidrogênio. E ela é encontrada nas hemácias, no sangue. E ela já é alostérica e cooperativa.
Mas o que é alostérica? Alostérica nada mais é do que a capacidade da célula dessa globina se desfazer do que ela está carregando. Exemplo, ela está carregando aqui oxigênio. Só que mais lá para frente, dependendo da condição que ela se encontra, ela pode largar esse oxigênio e pegar um gás carbônico, entendeu? É mais ou menos isso. Ela não é uma capacidade de se desprender facilmente. Ela não é fixa. Já a mioglobina não. Se ela carrega oxigênio, ela fica aquele oxigênio, depende da circunstância que ela se encontra. Já a cooperativa ou seja, o próprio nome diz, cooperação. Se cola um oxigênio nela, esse oxigênio vai chamar mais oxigênio. Então outros oxigênios vão vir, entendeu? É isso que ocorre. Cooperativa chama a galera e a alostérica é se desprender. E falando da alosteria, nós temos o efeito Bohr e o efeito Haldane, que nada mais é do que esse nome, alosteria na prática. O que acontece? O efeito Bohr é quando a hemoglobina está carregando oxigênio. Em ambientes ácidos, ou seja, com alta concentração de gás carbônico ou hidrogênio, ela vai se desprender, largar esse oxigênio, soltar ele e pegar esses dois aqui, ou um ou dois, pode ser os dois. Já o efeito Haldane é o inverso, é onde em altas concentrações de oxigênio ele larga o CO2 ou o hidrogênio e ele vai pegar o oxigênio. Ou seja, é um ciclo. Você respirou, pegou oxigênio, mas só que ele vai levar para os lugares onde tem gás carbônico e ele vai se desprender, vai pegar esse gás carbônico, levar para os pulmões, vai se desprender deles e pegar o oxigênio. É mais ou menos isso o efeito deles, tá? Para fechar essa primeira parte, nós temos os hormônios. Os hormônios, olha esse bonequinho aqui, feio pra caramba. Eles são produzidos lá na hipófise, na glândula pituitária, ok? E essa parte aqui, nós temos essa parte que é o hipotálamo, e no hipotálamo nós temos a parte adenohipófise e a neurohipófise. Sendo que a neurohipófise não produz hormônio, tá bom? Não produz hormônio. Ela apenas o que? Vai armazenar o que é produzido no hipotálamo e vai ser armazenado nela. Que no caso nós temos o ADH e a ocitocina. O ADH, ele ou pode ser chamado de vasopressina, tá bom? Ou pode ser chamado também de antidiurético. Ele é responsável pela questão da vasoconstrução dos vasos e também pela reabsorção de água. A ocitocina, ela também ela é utilizada aqui na contração muscular lisa na hora do parto e também na injeção de leite, tá ok? E a adenohipófise, ela tem vários hormônios. As glândulas endócrinas, os hormônios, eles são produzidos e liberados na parte da hipófise e ele é jogado na corrente sanguínea e é espalhada pelo corpo. Por exemplo, aqui nós temos a tireoide, aqui nós temos os rins, as glândulas suprarrenais, os pâncreas, as gônadas, temos onde o GH trabalha. Então ele entra no corpo e começa a ser trabalhado aqui, ok? Então nós temos o que? Temos os hormônios da adenohipófise, a somatropina ou GH, que é responsável pelo crescimento. Se tiver problema aqui, né, vamos ter problema no crescimento. Pode dar nanismo em crianças, entendeu? Nanismo, ou pode dar gigantismo em crianças. Se for adulto, pode dar acromegalia, que é o crescimento das extremidades. Aqui nós temos o adrenocorticotrópico, que é produzido na parte daqui, produzido na adenohipófise, liberado na parte dos rins. Vai ser responsável pela produção de corticosteroide,
corticosteroides. E nós temos aqui a parte da prolactina, que é a produção de leite, que é jogado nas mamas, no crescimento das mamas. Ok? Aqui nós temos dois hormônios que confundem muito, que é o folículo estimulante, no caso o LH, não, o FSH, e o hormônio luteinizante, desculpe, que é o LH. É muito confundido, mas para ser bem mais rápida a explicação, o folículo estimulante no homem ele está relacionado com a espermatogênese, na produção do esperma. Já na mulher, ele é para a célula folículo estimulante e ejeção, né, secreção de estrógeno. Ou seja, folículo estimulante, espermatogênese, estrógeno e célula foliculante. Já o hormônio LH, ou luteinizante, é produção de testosterona e ciclo menstrual. É basicamente isso. Luteinizante, ciclo menstrual e testosterona. Folículo estimulante, espermatogênese e células foliculares. Ok? Temos o pâncreas também, que ele também é um órgão misto. Ele é exócrino e endócrino. E na parte endócrina dele, ele produz dois hormônios importantes, a insulina e o glucagon. O glucagon é o hormônio alfa, onde é um hormônio onde ele retira do músculo e joga para o sangue. Ele vai tirar, ou seja, a glicose do músculo e jogar para o sangue. E nós temos a insulina, onde pega do sangue e joga para os músculos. Basicamente é essa a função desse hormônio, ok? Nós temos também um outro hormônio que eu acabei esquecendo, que é a tireotrofina, entendeu? A tireotrofina, que é na tireoide, ele está relacionado com a produção dos hormônios da T3 e T4, e ele está relacionado com a hiperatividade ou a hipoatividade do metabolismo, ou seja, aumento do metabolismo ou abaixo do metabolismo, aonde nós temos doenças como cretinismo, bócio osteoptálmico e o bócio edêmico, que são deficiências quando ocorre nesse hormônio. E nele também temos duas situações. Temos a calcitocina. A calcitocina nada mais é do que ele estimula a retirada do cálcio no sangue, entendeu? Temos a retirada do cálcio no sangue. Então temos o sangue aqui, ele vai retirar do sangue esse cálcio. Mas só que quando tiver menos cálcio no sangue, ele vai ativar outro hormônio, que é o paratormônio. O paratormônio ele é encontrado nas glândulas paratireoides, que ficam próximas da tireoide. E esse paratormônio ele vai ativar para que retire cálcio do osso e jogue no sangue. Então, se você perceber que é um ciclo, a calcitocina retira do sangue e joga no osso, o paratormônio vê que está muito baixo o sangue, baixo cálcio no sangue, então ele vai liberar o hormônio para que retire do osso e jogue no sangue novamente. Então é esse ciclo o tempo todo, ok?